Pessoal, o preço da matéria-prima do Whey Protein mais do que dobrou. Porém, a boa notícia é que o melhor custo-benefício ainda continua sendo na Growth Suplementos. O Whey Protein de 1 kg com 250 gramas de creatina monoidratada por R$ 179,90. Sem falar que agora a Growth também tá com Daily Whey, que eu recomendo você olhar a tabela nutricional, mas já te adianto, tá? Tem 22 gramas de proteína. E pra você, o Whey Gourmet, rapaziada, exatamente, tá certo? Olha lá, confere, utiliza o cupom Carlos que ajuda muito, tamo junto. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos, analista aqui. E hoje, pessoal, 3 assuntos bem interessantes pra gente conversar. E vamos começar logo pro que interessa. E o primeiro assunto, pessoal, é sobre o Dudu Fit, tá certo? E tem tudo a ver com essa pose aqui, o duplo bíceps de frente. Ou será o duplo bíceps de lado? Bom, pessoal, para vocês entenderem o porquê eu tô falando isso, tá certo? E o porquê pode acontecer algo aí bem negativo pro Dudu Fit, eu preciso que vocês vejam esse trecho aqui do Monstercast, tá certo? Eu acabei clipando da live que teve ontem com o Itinho e com o atleta dele, né, que é o Davi. E, cara, vejam isso aqui. Eu evito mais agora do que qualquer profissional, tá mais que Olímpia. É mesmo. Eu nem quero saber de Olímpia, eu quero saber do Quero saber quem vai ganhar, Dudu ou Gunley. E mérito dos caras, né, mano? Tá fazendo aí um marketing bem bacana, eu acho isso muito legal, tá? Aí a galera fica naquela, né? Pô, será que é verdade, né? Que um não gosta realmente do outro? Ou será que tudo nos bastidores tá de boa? Enfim, isso pra mim, que é o que deixa, né? Ainda mais interessante, mais emocionante. Eu acho que falta isso. Alguns atletas, infelizmente, né? Não conseguem fazer isso porque acaba afetando muito a cabeça na preparação. Mas se os dois estão de boas com isso aí, cara, acho que é muito interessante. Uma disputa. Ele tá bem, meu. Mas pra mim o Gunley já entra perdendo por ser Classic. Não é o... Não, mas acho que eles vão casar lá, eles vão... Vai ter o deles, né? Vai ter o confronto entre os dois ali. Ah, bom. Boa. Não, tipo, o Gunley vai subir, acho que na Open ou na Bodybuilding, o Dudu e depois vai bater os dois. Ah, bem. Ó, pessoal, isso aqui que o Superman tá falando já aconteceu, tá certo? Pra quem não lembra, pessoal, foi esse confronto aqui, ó. Júlio Balestrin, Renato Cariani e Felipe Franco. Foi um show aí, digamos assim, teve, tá, o show profissional, só que depois eles fizeram esse confronto aqui porque tava tendo um desafio entre os três, né, mano? E aconteceu esse evento aqui, né? E caramba, velho, pera aí. Rapaz, eu não lembrava que o Cariani tava assim não, mano. Cê é louco, eu não tinha visto não, velho. Olha isso, o cara não tava bem, mano. Então, aconteceu isso aqui, tá certo? E muito provavelmente vai acontecer também aí, né, com o Gunley e com o Dudu Fit, até porque tá tendo muita repercussão. E, pô, imagina, né, vai lá pro evento e os dois acabam não ficando lado a lado, aí não seria, né, tipo assim, não iria aproveitar o máximo do hype que tá gerando. Então, pra garantir, obviamente, eles vão fazer uma chamada somente com o Dudu Fit e com o Gunley. Agora, prestem atenção, pessoal, nessa parte aqui, porque é a mais importante, tá? Agora sim, o também não pode deixar o Dudu posar com as pernas uma escondendo a outra, velho. Aquilo não existe. Não existe. Ele posa muito. Aí eu fiz um vídeo e a galera ficou, mas o... Primeiro falaram que o Wesley Vices posava assim, eu mostrei que não posava, eu e o gato. Depois falaram que o Mike Summerfield posava assim, eu mostrei que não posava. Aí agora falaram que o José Mabiste posa assim, eu fui lá olhar, não posa. O Dudu, ele literalmente esconde uma perna. E aí, pessoal, vocês acham que o Dudu Fit vai ser punido? Bom, vamos falar agora sobre isso, tá? Vou trazer vários insights aqui pra você bem bacana. Essa daqui, pessoal, basicamente é a pose que o Dudu Fit vem usando ultimamente, tá certo? Inclusive, ele usou essa mesma pose no último campeonato que ele participou. E é bem importante, pessoal, salientar aquilo, porque de vez em quando ele posta algumas fotos como essa daqui, né? Fazendo um duplo bíceps de frente bem lateralizado mesmo. Você praticamente não vê os detalhes da outra perna, né? Não dá pra ver, na verdade. E aí pode se confundir, tá? Tipo assim, será que ele posa desse jeito ou ele posa mais desse jeito aqui? Você consegue perceber que claramente há uma diferença no posicionamento da perna de trás, né? Do jeito que ele tá colocando aqui, há espaço para ele mostrar detalhes na perna que fica atrás do físico dele, tá? E a pose é essa daqui, porque dá pra ver aqui no último campeonato que dá pra gente enxergar um pouco da perna de trás dele e os detalhes, tá? E aí, pessoal, entra o seguinte, na regra, não existe meio que algo definido, tá? De como o atleta ele deve posar o duplo bíceps de frente, se ele tem que ficar completamente reto, se ele pode lateralizar um pouco mais, se isso dá ou não vantagem do ponto de vista da arbitragem, e não falando somente da fluidez, tá? De como o físico do atleta se apresenta, mas sim daquilo que os árbitros têm como opinião, né? Ou seja, se posar lateralizado vai ou não diminuir pontos do atleta, entendeu? Se eles levam muito isso em consideração. Porém, temos alguns fatos aí que são bem interessantes no decorrer do bodybuilding profissional, tá certo? Que pode, né, obviamente, aí também recair sobre esse confronto aí do Dudu contra o Gunley. O primeiro fato, pessoal, é esse aqui do Texas Pro de 2023. Pra quem não lembra, o Andrew Jack batalhou com o Hunter Labrada. O Andrew apresentou um físico incrível e uma das minhas poses preferidas daquele evento foi o
tríceps de lado dele. A pose tava incrível, tava muito bizarra mesmo, só que, obviamente, né, pessoal, a gente sabe que aquilo ali não é um tríceps de lado clássico. E quando o Tyler Manion fez a revisão dele, a análise, aqui nesse vídeo, inclusive, né, ele tá usando a imagem aí pra ilustrar o que ele quer dizer, ele falou, cara, não é isso que queremos ver, até porque, claramente, ele não tá fazendo o tríceps de lado. Você pode falar, pô, mas o tronco dele não tá lateralizado, tipo do Hunter? Exato, mas o problema é a perna. O tríceps de lado, ele serve pro atleta ver também a parte lateral da perna e um pouco ali do glúteo, né? Ou seja, tudo que envolve, tá certo, posterior de perna e glúteo leva em consideração a importância desses grupamentos musculares na pose como geral. E se o Andrew Jack tá mostrando quadríceps, né, até o sartório aqui da perna anterior dele, como é que vai se comparado com a parte inferior do Hunter que tá mostrando outras porções da perna? Não faz muito sentido. Porém, o problema aqui é, pessoal, o Tyler Manion falou que não quer ver a pose sendo executada desse jeito, aconselhou o Andrew a fazer do jeito clássico, né, onde ele vai mostrar a perna dele mais de lado, e é isso que ele vem fazendo nos últimos campeonatos, só que não sabemos se realmente é algo proibido e como essa pose ela é julgada, se tipo assim, ele vai excluir a pose por completo, ou se ele vai levar em consideração diminuindo somente um ponto, por exemplo, sabe? E por que eu falo isso? Porque temos alguns caras que foram excelentes, que inclusive ganharam títulos do Mr. Olympia, né, em outras categorias não Mr. Olympia, que faziam o tríceps de lado com essa variação muito parecida com a do Andrew. O melhor exemplo que eu posso dar pra vocês aqui é do Flex Lewis, tá? Ele sempre fazia o tríceps de lado desse jeito, e olha como ele tá diferente do resto da line-up. Em todos os outros caras você vê a parte lateral aqui da perna, o posterior de perna, o glúteo, a parte ali região do oblíquo, né? Aqui o Flex não, ele tá totalmente diferente, você vê o quadríceps, o sartório, o reto femoral, você vê a parede abdominal dele praticamente de frente, né? Muito do peito, então ele fica bem mais largo do que os caras que não conseguem, né, ter tanta mobilidade para fazer uma rotação de ombro. O único cara que tá batendo de frente com ele em relação à largura de ombro é esse cara daqui. Então assim, o Flex, no geral, ele meio que tava fazendo uma pose ele que não era certa, entendeu? E ele ainda assim ganhou vários títulos da 212. E como teve alguns anos que ele não foi tão dominante assim, se essa pose aqui ela não contasse por completo, ele com uma pose a menos, ele deveria então ter perdido talvez algum ano ali, muito provavelmente. Então isso me faz acreditar, pessoal, de que sim, essa pose aqui, ela não é bem-vinda pelos árbitros, mas não necessariamente ela é 100% punida. Ou seja, pessoal, não é uma pose 100% excluída. Eles não gostam, mas parece que dá pra relevar. Eu sei, tá, pessoal, que a gente tá falando do tríceps de lado, mas pro duplo bíceps de frente segue praticamente na mesma premissa. Agora, pessoal, vamos falar do caso do Dudu Fit, tá? Porque ele posa assim meio lateralizado, isso aí deve ser punido ou não, se a pose ela tá lateralizada ao ponto de ser punida, tá certo? Primeiro, sobre ele posar de lado, sim, definitivamente é por conta da linha de cintura, tá? Aqui a gente vai ver ele fazendo um semi-relaxado de frente, que inclusive, tá, já quero deixar claro, a cintura dele aqui, inclusive, ela tá um pouco mais larga por conta da falta de ombro, tá certo? Como ele não tem um ombro tão arredondado, acaba que a desproporção, né, de largura de ombros com linha de cintura fica prejudicada, então a cintura dele acaba sofrendo aí, né, uma, digamos assim, uma ilusão de ser ainda mais larga do que de fato ela fica em outras poses que são mais importantes. Como por exemplo aqui nesse trecho, o pessoal do Fit vai fazer o abdominais e coxas e vocês podem ver que quando ele consegue adicionar mais volume na parte superior do físico dele, então o braço tá fazendo meio que o papel do ombro aqui, né, para criar essa largura escapular, tá certo? A cintura dele, em contraste, não fica larga, entendeu? Fica uma cintura bem ok. E isso também acredito eu que funcionaria para um duplo bíceps de frente, por exemplo. Como ele tem um braço muito forte, quando ele levantar os braços, aquele braço dele ele vai criar mais largura pro tronco dele e vai deixar a cintura dele em comparação mais fina do que, por exemplo, ficou naquele semi-relaxado de frente. Agora, falando sobre a pose do Dudu Fit, né, o duplo bíceps de frente que ele faz mais lateralizado, eu quero primeiro falar da parte técnica, tá? Primeiro, é uma pose praticamente perfeita, eu acredito que não tem muita coisa para melhorar, se essa é a proposta realmente que ele quer. Prestem atenção em como ele deixa essa perna de trás totalmente ativada. Você vê o reto femoral se dividindo, a projeção do sartório dele, e esse jeito que ele posiciona a perna de trás, ela beneficia muito a ativação da perna da frente, porque uma das coisas bem únicas que o Dudu Fit faz é esse tipo de ativação aqui do vasto lateral dele. Geralmente quando o atleta ele vai posar de frente, né, em poses que ele precisa mostrar mais frame, mais V-taper, mais silhueta no geral, ele vai usar a projeção do vasto lateral dele no maior abaloamento que ele conseguir. Por
exemplo, pessoal, olhem esse caso aqui do Ramon. Aqui o Ramon ele tá esticando a perna dele por completo e você vê, né, as fibras no vasto lateral dele, mas quando ele usa a perna dele para criar mais abaloamento, desse jeito aqui agora, ó, tá vendo? Ele consegue deixar a perna dele mais arredondada, porém ele perde aquelas fibras. Então é questão de posicionamento de perna. E por que é tão inteligente da parte do Dudu Fit usar esse modo aqui de fazer a ativação da perna? É muito simples, é porque ficando lateralizado do jeito que ele tá, ele não vai ter benefício nenhum se ele quiser deixar a perna dele mais abaloada. Ele praticamente só vai estar se esforçando à toa, porque o posicionamento que ele se coloca em relação ao quadril naturalmente prejudica muito o abaloamento da perna. E se fazendo aquele tipo de ativação onde o foco é no arredondamento do vasto lateral, ele não vai ter muita diferença, por que não então aproveitar esse posicionamento e mostrar as fibras no quadríceps dele? É só você olhar, por exemplo, ele nessa competição. Esse atleta daqui e esse atleta tem vastos laterais extremamente arredondados. O Dudu Fit também é muito arredondado, mas como ele está esticando a perna dele, ele perde esse arredondamento, porém, em contrapartida, ele ganha a vantagem do detalhamento. Sem falar, né, pessoal, que o Dudu Fit tem uma característica muito forte, que são fibras também no vasto medial. Então a perna dele fica muito detalhada e essa pose daqui, ela é literalmente perfeita para a proposta que ele está colocando ela, tá certo? O posicionamento do tronco, cara, tá perfeito. Linha de cintura fica bem fina em comparação com a largura da dorsal dele, o braço dele, como é muito forte, fica bem valorizado e o peito dele fica inclusive mais cheio. Dando agora a minha visão sobre esse duplo bíceps de frente, se eu acredito que ele deve ser punido ou não. Eu acredito que definitivamente não. E o motivo é muito simples, é porque estamos vendo o quadríceps dele na proposta da pose. Mesmo que ele esteja lateralizado, ele não tá com as duas pernas totalmente de lado e nem a de trás, pelo menos, né, no jeito que ele se comporta ali no campeonato, não fica totalmente escondida. Eu acredito, tá, que a opinião do Itiun é válida, porém ela seria muito mais válida se a pose do Dudu Fit no campeonato fosse essa daqui. E como eu mostrei pra vocês, né, geralmente no campeonato ele não posa desse jeito, tá? Ele não vai deixar de usar a perna de trás dele, né, mostrar detalhes, simplesmente para esconder a linha de cintura. Aí não faria sentido nenhum. Sobre atletas profissionais fazendo duplo bíceps de frente com a lateralização exagerada, temos o Josemar aqui, tá certo? Ele, no Empro Pro de 2024 e em competições anteriores a esse evento, fazia o duplo bíceps de frente desse jeito aqui. Você pode perceber que a fluidez não é das melhores, né? A estética dele nessa pose não ficava tão valorizada, mas é o que ele conseguia fazer para deixar a linha de cintura um pouco mais fina e na cabeça dele, né, melhorar o V-taper, a fluidez do físico dele no geral. O Josemar, pessoal, acabou mudando essa pose porque ele viu que não fazia mais sentido ficar tão lateralizado assim. No Pittsburgh Pro, por exemplo, que ele bateu de frente com o Huff Diesel, dava pra ver que ele já tava modificando um pouquinho, mas ainda ele tava lateralizado, e quando ele foi pro New York Pro, que foi uma semana depois, ele recebeu um feedback de que ele poderia testar a pose mais de frente, e ele fez, e eu acredito, ao meu ver, tá, que ficou melhor. Então é uma questão, obviamente, né, muito individual de atleta para atleta. Agora, pessoal, eu quero falar uma coisa aqui pra vocês, tá? Eu acredito que nenhum atleta deve ser punido ou impedido de fazer uma pose se ela tiver pelo menos minimamente aceitável. Por exemplo, o duplo bíceps de frente. Você tem que ver as duas pernas do cara minimamente de frente. No caso do Andrew, por exemplo, era meio, assim, até ridículo, né? Porque ele tava fazendo abdominais e coxas praticamente. Era tríceps de lado e ele tava quase que totalmente de frente. Então ali não fazia sentido. No caso do Dudu Fit, pessoal, mesmo que ele esteja meio lateralizado, eu ainda consigo ver muito do físico dele de frente. O braço, o peitoral, a dorsal, essa perna aqui de frente, essa perna de trás aqui eu consigo ver bastante detalhe. Então, ao meu ver, ela tá totalmente aceita dentro dos parâmetros. E se começar, pessoal, a cobrar muito o atleta, né, pra ele ficar completamente de frente, vai perder muito a graça, tá certo, do esporte, porque aí você vai ter muitos atletas perdendo características bem importantes e também, né, deixando de lado a plasticidade na pose, que é algo muito bonito, principalmente na Classic Physique. É só a gente olhar pra Men's Physique, pessoal. Se o atleta tiver de lado numa pose que era pra ele estar de frente, aí realmente é ruim. Mas se o cara tá lateralizado pra valorizar o shape dele, pra mostrar características que ele tem, como por exemplo aqui no caso o oblíquo, a parte da dorsal também, que ela sai muito bonita depois da linha de cintura, no caso do Edivan, isso aqui, cara, é totalmente válido, deixa a categoria um pouco mais, digamos assim, plástica, entendeu? Dá uma certa liberdade artística pro atleta, porque querendo ou não, a pose dele é a arte dele. Então, pessoal, minha opinião sobre o duplo bíceps de frente do Dudu é isso, tá? Se ele estiver fazendo do jeito que ele vem fazendo, não tem problema nenhum, mas se ele começar, obviamente, a esconder a perna por completo de trás aí, né, não faz sentido nem pra ele e nem pra quem tá assistindo, até porque ele vai estar perdendo uma característica importante dele, que é a perna e o detalhamento, e quem tá assistindo não vai ter como comparar muito bem com outro atleta, né, que tá ali com as duas pernas, obviamente, bem posicionadas e o cara com a perna totalmente mal posicionada. Mas aí, qual a tua opinião em relação a isso?
Agora, pessoal, eu quero falar um pouco com vocês sobre esse cara daqui, o One Punch Man, porque, cara, quando eu vi essa atualização dele aqui, mano, eu não acreditei nas melhorias que esse cara tá fazendo. Primeiro, tá? A qualidade de pele, a qualidade muscular desse cara é monstruosa. Olha isso aqui, mano. Não é sério, que absurdo. O arredondamento dele. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Quando eu vi isso aqui, eu juro, tá? Eu falei, mano, tá muito parecido com o Ramon, cara. Olha a proporção de ombro, braço e antebraço. Olha isso aqui. Olha a projeção do braço radial dele, cara. Dos extensores aqui do antebraço. Incrível. Peito extremamente arredondado, ombro muito cheio. E a melhoria que, assim, eu olhei e falei, mano, esse cara é impossível isso, mas ele ainda tá continuando melhorando. Que é o quê? Posterior de perna dele. Olha isso aqui, velho. O cara continua melhorando, mano. Isso é louco, que bizarro. Não sei se vocês lembram, tá? Mas esse aqui era um ponto de reclamação muito forte quando ele fazia o peitoral de lado. Era nítido que faltava mais posterior de perna pra ele. Aqui, pessoal, nesse confronto que ele teve com o Matheus Menegatti, vai dar pra ver. Inclusive, não sei se vocês sabem disso, tá? Mas o Menegatti, cara, me bloqueou, mano. Menegatti, não bloqueia meu novo Insta não, mano. Que isso? É Carlos Bodybuilding, tá, rapaziada? Quem quiser seguir, dá uma moral lá, que eu vou postar conteúdo, tá certo? E, bom, ele fez aqui, fazendo aqui o peitoral de lado, você consegue ver que ele não conseguia usar, ou não, faltava um pouco de volume no posterior de perna dele, né? Em comparação com o Matheus Menegatti, inclusive, isso ficava bem nítido. E hoje, cara, pra ele tá desse jeito aqui, só mostra que esse cara é muito absurdo. Eu não sei se ele vai conseguir voltar pra categoria de peso antiga dele, porque nesse último Mr. Olympia ele foi medido um pouco mais baixo e acabou, né, inclusive perdendo ali um certo peso a mais, por isso que eu acredito que ele não trouxe os 100% dele, tá? Mas se esse cara conseguir ir pra categoria de cima, olha, vai ser difícil segurar esse cara, tá? Pra qualquer um da categoria. A atualização mais recente que tem dele, pessoal, que eu vi foi essa daqui, é só uma pose, tá? Ele vai fazer a pose clássica. E, mano, o que falar disso aqui? Olha a silhueta, a estrutura desse cara. Eu não uso muito essa palavra aqui, mas, pô, dá pra dizer, é perfeita, né? Cara, bizarro, olha a linha de cintura, a perna muito detalhada. Eu não sei o quão bom ele vai ficar ao lado do Gabriel Galendo, que vai competir também no New York Pro. O Gabriel Galendo tá muito, cara, tá muito absurdo, tá muito bom mesmo. Mas se ele conseguir ganhar do Diego Galendo, demonstrando uma certa distância, tá certo, ali, ou seja, dominar o Diego Galendo, que vai ser muito difícil, esse cara, ele chega como, com certeza, um dos favoritos pra esse ano, tá, no Mr. Olympia, porque, assim, ele tem uma estética absurda, só deixando claro, tá, essa atualização aqui não é tão recente, de 5 semanas, quando faltava 5 semanas pro campeonato, né, então tem mais ou menos uma semana e meia aí atrás, tá certo, obviamente agora ele tá melhor, e, cara, como vocês podem ver, o cara tem uma estrutura absurda, proporções surreais, o cara vem trazendo melhorias, aquele peitoral de lado dele lá, pelo amor de Deus, né, e é um cara que, olha isso aqui, mano, cê é louco, velho. O peitoral de lado dele tá muito bom, velho. E é uma pose extremamente importante, tá? E é um cara aí, pra quem gosta, né, que treina extremamente pesado. A intensidade do cara nos treinos é realmente, assim, surreal. Você vê e, cara, dá até vontade de treinar quando você vê ele treinando. O cara é absurdo, tá? E falando, pessoal, em treino intenso, né, intensidade de treino, olha quem temos aqui, Leandro Pérez, ele que se tornou um dos maiores defensores aí, né, cara, de treinar com intensidade e treinar, claro, né, de uma maneira inteligente, né, controlar as variáveis. Ele vem fazendo uns treinos aí bem brutais, cara, com chicória, e olha as costas do Leandro Pérez, cara, absurdo demais. E, mano, assim, eu sei que essa palavra ficou meio que, tipo assim, a gente usa direto, né, tá absurdo, mas, cara, aqui realmente tá certo? O complicado é isso, né, que quando você quer usar dando um ênfase na palavra, né, já não tem mais tanta força, assim, a palavra mais é real, velho, olha isso aqui, cara, e é o que eu falei pra vocês, né, eu acredito, tá, pessoal, eu sempre vou acreditar nisso, que genética, em primeiro lugar, pra criar, obviamente, aquele aspecto de densidade, tá, no atleta, aquele aspecto de empedramento, em segundo, finalização, e em terceiro, com certeza, muito importante, o treino, tá, e eu coloco nessas prateleiras, assim, porque temos vários exemplos aí de caras que treinam absurdamente bem, mas não conseguem desenvolver um físico, assim, tão bom pra ser mostrado no palco, né, como, por exemplo, o James Hollingshead. Tem também aquele cara que ele o cara, assim, é um exemplo de treinamento. Eu acho que vocês devem conhecer, né, pessoal? É o Justin Shire. O cara treina de um jeito, assim, absurdo, sabe? É muito limpo os movimentos dele. É um cara que também treina bem pesado. Só que ele nunca mostrou um físico tão denso assim no palco, né, pessoal? Porque, obviamente, né, é aquilo. Tem que estar tudo alinhado, tá? A genética, óbvio, né? Finalização e treino. E agora, com o Cris Aceto, meu irmão, ele vai conseguir mostrar tudo que ele construiu, porque isso aqui tá um absurdo, tá? Vamos olhar aqui. Ele vai fazer primeiro uma expansão de dorsal. Cara, isso aqui é brincadeira, mano. Ele vai fazer uma expansão, tá? E sabe o que eu acho mais impressionante? É o seguinte, a largura nessa pose aqui é muito importante e a gente sabe que ela vem por conta da borda superior da dorsal e por conta da largura do redondo maior.
maior. Se o cara não tiver o redondo maior largo, não tem como, ele não vai ficar com essa pose aqui impressionante, tá? Mas o mais impressionante, cara, do Leandro Pérez é que não somente ele tem um redondo maior bem hipertrofiado, o infraespinhal bem hipertrofiado e o trapézio é um absurdo. Cara, olha o romboide maior do Leandro Pérez, mano. Ele tá todo largo, cara. Assim, e não somente... Eu tô falando sem zoeira, tá, pessoal? Ele não somente tá todo largo, mas ele também tá todo, assim, emblocado, entendeu? Todos os músculos escapulares dele são num nível de 3D muito semelhante. É muito difícil ver isso. Hoje na Pro League eu consigo ver poucos caras com um nível de expansão de dorsal semelhante a esse que ele tá mostrando nesse vídeo, tá, pessoal? Deixando bem claro. Derek Lansford e Nick Walker, tá? É os dois caras que quando faz a expansão você vê todos os músculos escapulares com muita largura e com muita espessura, né? Com um nível semelhante entre todos aqueles pequenos músculos ali dessa região escapular da dorsal, tá? Cara, absurdo. As costas do Leandro Pérez tá surreal. Olha isso aqui, mano. Muito impressionante. Ele vai fazer aqui um duplo bíceps, tá? Qualidade de pele tá muito bonita também, em termos de aquele aspecto, entendeu? De pedra, entendeu? Eu acho isso muito massa. Eu acho que dá até um ar de mais estética pro atleta. É aquilo que eu falei pra vocês, né? Quanto mais você vai acompanhando o bodybuilding, mais algumas coisas você vai achando estética que pessoas comuns não vão achar, né? Olha isso aqui, cara. Duplo bíceps de costas. Olha o braço dele. Cara, é impressionante. Chegou a hora do Leandro Pérez, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês em relação a todos esses assuntos, principalmente em relação ao Dudu Fit. Quero realmente saber o que você acha, tá? Sobre essas poses lateralizadas. Comenta aí. E lembrando, tá? Suplementos de qualidade, Growth Suplementos, não esquece. Utiliza o cupom Carlos. Deixa teu like aí, dá aquela moral também, ajuda muito. Tamo junto, rapaziada. Valeu. É nóis.